Quero saudar os irmãos que estão aí na live também, com a paz do nosso Senhor Jesus. Nós estamos aqui, vamos meditar, procurar aqui no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Livro de Filipenses, capítulo 1, ou capítulo 1, e versos 6. Glória a Deus. Todos acharam? Então vamos. Vamos lá, meditar. E diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém? Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Oremos ao Senhor. Senhor eterno Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, aqui estamos mais uma vez na Tua presença. Senhor, aqui acabamos de meditar na Tua palavra, Senhor. Senhor, venha falar comigo, Pai, venha falar conosco através da Tua palavra. Revela o profundo, o oculto, o escondido, meu Deus, pelo poder do Espírito Santo, ó Pai. Senhor, venha falar aos nossos corações, Senhor. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós precisamos aprender mais do Senhor, Senhor, para que o Senhor possa completar a obra e aperfeiçoar a cada dia mais, meu Deus, até o dia do Senhor, até a chegada, até a volta do Senhor para a Tua igreja, Senhor. Senhor, fala conosco, ó Pai. Nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Amém, Jesus, amém. Pode assentar, meus irmãos, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Gustavo, vê se você pode ali aumentar ali o som, ali, vê se está, não sei se está aumentado. Acredito que deva estar, né? Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, louvado seja Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre a questão de nós entendermos bem a relação. Vamos falar um pouco sobre a fidelidade. Né? A fidelidade de que se deixa ser moldado pelo Senhor. Tá bom, Gustavo, tá ótimo. Não deu certo, tá bom. Assim, para nós, que muitas das vezes nós entendemos assim, né? Para que eu possa crescer, né? Crescer no meu ministério, para que eu possa crescer como cristão, como crente, na presença do Senhor. Aí, às vezes, eu posso pensar assim, claro que no momento que eu estou em fase de crescimento espiritual, aceitei a Cristo como Salvador e ali, né, estou nos meus primeiros passos, ou estou 1 ano, 2 anos, 3 anos, enfim, ali, crescendo na presença do Senhor, é natural que cada um de nós passamos a pensar assim, se nós fazermos a obra do Senhor, a gente vai crescer. A gente, por um lado, estaremos sendo fiel a Deus por obedecer, por ser prestativo na obra de Deus, mas também nós estaremos crescendo, né? E muitas das vezes a gente vai pensando dessa forma, vai agindo dessa forma, não recebendo
uma verdadeira instrução espiritual, a gente vai acreditando somente nisso, né? Isso é importante? Eu deixo essa pergunta no ar. Isso é importante para nós? Né? Ser fiel, ser prestativo, né? Estar sempre ali na disposição do Senhor, para que quando o Senhor nos apresentar algo a fazer, nós estaremos sempre com boa vontade. Mas, meus irmãos, isso é importantíssimo na nossa vida. Mas eu creio que para tudo na nossa vida, não só para a nossa vida natural, né? Eu digo a vida secular, mas para a vida espiritual, né? A gente não pode também pensar em sair fazendo as coisas de Deus, né? Seja para Deus, de qualquer maneira, sem uma boa preparação, né? Não, para que nós não vamos crescer somente pensando em fazer para o Senhor e isso vai trazer crescimento. Não é só isso. Eu diria que esse não é o ponto principal do crescimento espiritual na vida do homem e da mulher de Deus, né? Primeiro nós temos que nos preparar. A obra de Deus não pode ser feita de qualquer maneira. Eu também não posso ser prestativo ao Senhor de qualquer maneira. Eu tenho que saber, é claro que na medida que vai passando o tempo, é natural que a gente vai se aperfeiçoando, é natural. Mas tem que ter um crescimento pessoal. Eu tenho que estar em busca desse crescimento pessoal. E o crescimento pessoal, eu preciso estar buscando a Deus para que o Senhor possa me moldar da sua maneira. Porque se eu vou achando que que eu crescer, é eu fazendo a obra do Senhor, sem eu ser moldado, sem eu estar sendo preparado para isso, eu achar que eu estou crescendo, eu estou profundamente enganado. Eu preciso buscar um crescimento pessoal primeiro. Um crescimento individual, no sentido de buscar uma comunhão com Deus, buscar uma experiência espiritual com Deus, deixar o Senhor trabalhar em mim, mudar o meu eu, mudar a minha vida, né? E por outro lado, com o tempo de experiência, de preparação, aos poucos eu vou fazendo algo para a obra do Senhor. Então é necessário que primeiro o Senhor faça algo na minha vida. É necessário que primeiro a obra do Senhor seja feita na minha vida, para que eu possa depois estar disposto a fazer a obra de Deus, né? Até o apóstolo Paulo diz aqui, né? Em outras palavras, né? Numa versão mais atualizada, né? E diz assim, olha, eu estou convencido, né? Nós acabamos de ler dizendo assim, tendo por certo isto mesmo. Mas em outra tradução ele diz, estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, entendeu a questão? Que nós temos que deixar, né, temos que ser fiel ao Senhor nessas questões. Meus irmãos, quantos obreiros, quantas obreiras, quantos até pregadores da palavra de Deus, a gente percebe por aí pregando de qualquer maneira, sem nenhuma capacidade, né? Tá certo que muitas das vezes o Senhor pode até, né, fazer algo, fazer a obra, operar alguma coisa, um milagre, né? Talvez pela fé das pessoas, pela fé até do pregador que está pregando. Mas eu diria, será que todos os pregadores estão preparados? Foram preparados para subir no altar? Para pregar a palavra de Deus? Foram preparados para fazer a obra do Senhor? Sair fazendo a obra de Deus? Sem antes o Senhor ter feito a obra nele? Né? Eis a questão. Não é necessário primeiro que aquele que começou a boa obra em nossas vidas, ele que deve nos aperfeiçoar
para que quando eu possa fazer a obra dele, eu possa testemunhar daquilo que ele fez comigo, daquilo que ele aperfeiçoou na minha vida, né? Então, ser fiel e crescer na obra de Deus, não é fazer a obra de Deus sem antes Deus ter feito a obra em mim. É Deus ter feito a obra em mim, para que eu possa fazer a obra dele. Primeiro, ser fiel, para que o Senhor possa moldar a minha vida. Quantos, meus irmãos, que é até fiel na obra de Deus, é até esforçado na obra de Deus, é até disposto na obra de Deus, mas ele não deixa Deus moldar ele da forma que Deus quer. Às vezes sai por aí fazendo a obra de Deus de qualquer maneira. Faz do jeito dele, tem que ser do meu jeito, do jeito que eu entendo. Né? E ali ainda sai dizendo, Deus me capacitou assim, Deus me levantou assim, e vai que vai. Né? Achando que isso está fazendo ele crescer. Mas quando, na verdade, é colocado no estreito, é colocado na prova, né? O que acontece? A gente vê que não teve nenhuma preparação para isso. Não houve nenhum tipo de preparação. As pessoas acham que aceitar Jesus hoje já sair por aí fazendo a obra de Deus. Quantos aí, né, com menos de um ano de ministério, menos de um ano de batizado, já estava revelando, já estava profetizando, já estava entregando um monte de profecia. E o pior é que muitas pessoas saem acreditando em tudo isso. Os dons de Deus, meus irmãos, é muito precioso, né? Para nós sermos instrumento de Deus, temos que ser lapidado. Precisamos ser lapidados. Precisamos estar sendo preparados pelo Senhor. Por que tem muitos caídos? Muitos caem. Muitos vão na euforia, na empolgação. Daqui um tempo estão aí, passando lutas, não aguentando mais as lutas, não aguentando mais as provas. Começa a vir as provações, ele começa a pular fora do barco. Ou às vezes até mesmo tornando-se pessoas que não foram moldadas pelo Senhor, que você vai tentar, vamos dizer assim, ter uma relação com ela. Não, é impossível ter uma relação com pessoas assim, porque já criou a cauterização nela, a ponto de não quer mais ouvir ninguém falar, não quer mais ouvir ninguém ensinar, não aceita mais ensinamento de ninguém, porque acha que já chegou ao ponto, né, superior da espiritualidade, sem ter passado pelos processos, sem ter sido moldado pelo Senhor. É muito importante, né? Ser fiel na obra de Deus é deixar primeiro Deus fazer a obra em você. Isso é ser fiel na obra de Deus. Quantas pessoas aí, meus irmãos, é fiel na obra de Deus, mas Deus não fez a obra na vida dele, na vida dela, né? Isso é preocupante. Lá na frente vem as consequências. Lá na frente você vai ver a obra de Deus decaindo por causa desses obreiros despreparados, por causa dessas obreiras despreparadas. E até mesmo aqueles que deveriam estar se preparando, esses obreiros, ali foram negligentes com as pessoas. Talvez pela necessidade da obra, jogou ele na frente para fazer, né? Fez como até Davi fez lá com Urias lá, né? Não que seja o mesmo caso, mas eu digo no sentido da batalha. Jogou ele na frente de uma batalha, de uma guerra, de uma peleja, sem estar preparado, sem ter capacidade nenhuma. Fazer discípulos, como Jesus fez discípulos, não é lançar na obra de qualquer maneira. Ou às vezes tem a obra que pode estar fazendo. Qual é a obra? Começa a colocar na oração. Né? Começa colocando na oração, mas vai observando se ele está deixando realmente Deus trabalhar na vida dele, se ele está sendo não só esforçado na obra. Um bom obreiro não é só esforçado na obra. Ele é esforçado na busca pessoal. Ele deve mostrar primeiro esses valores, essas virtudes.
Às vezes está ali, quietinho no canto, mas está lá, se esforçando para buscar a Deus, se esforçando para aprender de Deus, e Deus moldando a vida dele. Está lá, você como pastor, está lá observando. Mas a minha obra está necessitada, vai lá e pega ele de qualquer jeito, em processo ainda de crescimento, e joga na frente da obra. Depois você vê o resultado. E talvez depois nem veja o resultado, depois não quer nem ver. Depois nem se sente culpado, porque você colocou talvez uma pessoa despreparada na frente da obra. Principalmente na frente de pregação ainda da palavra de Deus. Coloca para pregar de qualquer maneira. A palavra de Deus, ela é muito preciosa para a gente tratar ela de qualquer maneira. A obra de Deus é muito preciosa, é muito espinhosa para ser tratada de qualquer jeito. Né? Deveria, não é ter diploma, não é ter curso disso, daquilo, não. É alguém que tivesse acima, observar, para ver se essa pessoa está crescendo. Mas essa pessoa que está acima, ela também tem que ter sido moldada por Deus. Às vezes nem ela que está acima da obra, foi um dia moldado pelo Senhor, para hoje estar sendo líder e querer, né, usar o modelo de liderança totalmente ultrapassado. Qual é o modelo de liderança que Jesus ensinou? A liderança servil. Não é a liderança para ser servido. Né? Não é a liderança de monarquia, de ser rei, mas é a liderança de ser servo, de servir os menos, né, instruídos. Ninguém se torna professor sem ter passado pelo processo de ensinamento. Assim também é na obra de Deus. Para se tornar um líder, eu lembro que para se tornar um diácono, um presbítero, quantos processos, quantas lutas, quantas caminhadas, quantas horas de jejuns e orações. Quando Deus começa a derramar poder, derramar uns dons dele, usar tremendamente na palavra, usar tremendamente na obra de Deus, aí você vê os sinais acontecendo na vida dele. Hoje, basta um diploma, alguma coisa. Eu estou lá com o meu diploma na mão, mas e Deus no coração? Eu estou com o diploma na mão, mas Deus me moldou? Eu sou fiel na obra, mas eu sou fiel a Deus? Mas se eu ser fiel na obra de Deus, eu estou sendo fiel a Deus? Não, tem que ser fiel, né, no aperfeiçoamento. Ser fiel. O aperfeiçoamento não é dizer, eu me aperfeiçoei agora, agora estou mais apetitoso, né, mais apto a fazer a obra, tenho um maior conhecimento, né? Mas as experiências que os joelhos te trouxe, que as orações de madrugada te trouxe, que as provas te trouxe, que as instruções, o tempo de espera, o tempo de preparação, os processos, quais as experiências que tudo isso te trouxe? Às vezes nenhuma. Às vezes nenhuma. Louvado seja Deus. Por que, meus irmãos, eu estou falando dessa forma? Porque hoje nós estamos vivendo num tempo de ativismo religioso. Né? O que é isso, ativismo religioso? É as pessoas que confundem fazer a obra de Deus com ser fiel a Deus. Fazer a obra de Deus, eu sou fiel a Deus? Esse é o ativismo religioso dos tempos de hoje. Então, é sobre isso que nós estamos falando. Que a fidelidade não é apenas preencher as agendas das igrejas, não. É cantar ou pregar. Né? A fidelidade vem da submissão do coração. Alguém que entregou o coração a Deus. Alguém que se entregou ao oleiro, deixou o oleiro moldar ele do seu jeito. Né? Ele se quebrou. Né? Ele se quebrou diante do oleiro e falou: Senhor, me molda da sua maneira, conforme a tua vontade.
Isso é ser fiel, isso é ter fidelidade. Para depois, quando estiver preparado, quando estiver moldado, aí sim possa fazer a obra do Senhor. Aí sim possa dizer, Senhor, eis-me aqui. Aí ele está preparado não só para fazer, mas está preparado também para sofrer as aflições, sofrer as pedradas, sofrer as ofensas que Cristo sofria, as acusações que Cristo sofria. Tem que estar preparado para ser um bom obreiro. Tem que manejar a palavra de Deus, mas tem que primeiramente ter o coração entregue ao Senhor. Para que eu possa pregar para os outros, eu tenho que primeiro passar pelo processo. É sobre isso que Paulo estava falando aos filipenses. Estou convencido que aquele que começou a boa obra o aperfeiçoará. Até o dia de Jesus Cristo, até lá. O Senhor vai fazendo, eu vou me entregando. Meus irmãos, se tem coisa mais linda, é ver um obreiro preparado. Quando você vê alguém pregando a palavra de Deus, você sente até aquela unção, porque você sente a verdade. A verdade não é só dizer a verdade ela soa maravilhosamente nos nossos ouvidos quando nós ouvimos daquele que está contando daquilo que ele está vivendo. Ele está falando de um Deus que trabalhou na vida dele, de um Deus que está operando na vida dele, de um Deus que ele entregou, que moldou a vida dele. Nós temos prazer de ver um obreiro fazendo a obra de Deus, e você vê o amor que ele tem. Não é apenas as habilidades, é o amor que ele tem. Ele só pode sentir esse amor porque ele vive o amor de Cristo. Ele sentiu o amor de Cristo para a vida dele e ele quer demonstrar isso como uma forma de gratidão. Mas ele passou pelo processo, ele foi aperfeiçoado naquilo que ele está propondo, naquilo que ele está fazendo diante do Senhor. Antes que podemos fazer a obra, primeiro o Senhor faça em mim. É a vez do Senhor primeiro, calma. É necessário primeiro Ele fazer a obra, para depois eu fazer a minha parte. Não é o contrário, primeiro eu vou fazer a obra do Senhor. Eu vou crescendo, chega um ponto, coração, cadê? Deixou Deus trabalhar? Não. Depois começo a achar que Deus está fazendo, eu fazendo a obra de Deus, está vendo sinais. Estou usando o nome de Deus, mas não é Deus que está me usando? Não deveria ser Deus que estaria me usando? Não. É eu que estou usando o nome de Deus para falar das coisas de Deus. Estou indo pelo caminho errado. Estou indo pela forma errada. Por isso que o Evangelho está sendo pregado de forma errada, de forma precipitada. As pessoas estão focando mais no ativismo religioso. Não estão sendo servos. Por que não estão sendo servos? Porque antes de ser servo tem que ser entregado, tem que ser preparado para ser servo. Para servir. Servo vem do servir, do verbo servir. O que é uma obra externa? Fora de mim. É o serviço, é o ministério, é a música, é a pregação. Tudo isso é necessário, Mas isso aí são os frutos que você demonstra, ou não, O que é a obra interna? Aquilo que você faz são resultados de frutos, como eu já disse, Que é o serviço, é o ministério, é a música, no caso os louvores, o trabalho dentro do diaconato, são as pregações. Isso aí são as obras externas, que são os frutos. A obra interna, o que seria a obra interna? É o que nós estamos falando. A obra de Deus em nós, que vem através da santificação, que muda o nosso caráter, que quebra o nosso eu,
É obediência nas áreas ocultas, as áreas que ninguém está vendo, que está lá dentro de você. O seu eu que está lá dentro de você, o meu eu que está lá dentro de mim. Né? É ali que devemos prestar obediência ao Senhor, a fidelidade ao Senhor. É onde ninguém está vendo a não ser eu e o Senhor. Ali é a obra interna. Essa obra interna que o Senhor precisa fazer para depois eu fazer a obra interna. A obra externa. A obra externa é a obra que eu vou demonstrar o que eu sou. E não apenas com as habilidades, com os ativismo religioso. Né? O vaso, como nós estamos falando de vaso, né? Ele pode ser bonito por fora. O senhor não está preocupado, como eu estava falando, né? O vaso que se quebra diante do Senhor, o quebrado eu diante do Senhor. Então o vaso, quando ele é moldado, quando é feito, né? Talvez seja bonito, talvez não seja. Né? Mas ele é por dentro, ele é muito frágil. Ele é muito frágil. Geralmente é frágil. E esses vasos, quando ele é muito bonito, né, muitas das vezes ele não serve. Né? Vamos falar aqui, o vaso que ele é bonito, só que não foi moldado pelo Senhor, pelo oleiro. Esse vaso ele não tem capacidade de reter dentro dele as coisas de Deus. É como se ele fosse um vaso que não conseguisse reter a água. E um vaso na presença de Deus, por exemplo, que ele não retém as coisas de Deus nele, não guarda as coisas de Deus nele, não vive as coisas de Deus nele, como que esse vaso ele pode ser guardado, pode ser usado? Né? Quando é que Deus usa os vasos? Nas suas circunstâncias, dentro das suas circunstâncias. Eu digo nas circunstâncias de Deus. Ou seja, no meio das lutas, né? No momento que vai curtindo o vaso. No momento que vai curtir o barro, né? Quando vai gerando a liga no barro, né? E se ele quebra nesses momentos, no meio da circunstância, das lutas, ele não vai servir para a obra. Ele não vai servir para a obra. Talvez ao meu olhar serve, porque o irmão ali é bem esforçado. Mas a obra de Deus não é uma brincadeira. A obra de Deus não deve ser levada de qualquer maneira, é muita responsabilidade. Às vezes é um trabalho que é preciso ser feito para longo prazo, para depois lá na frente vir os frutos desse trabalho, mas se eu começar errado agora, quais serão os frutos desse trabalho lá na frente? O que esse trabalho vai trazer para mim? O que esse trabalho vai trazer de contribuição para o reino de Deus? Não é apenas lidar com pessoas, mas é lidar com pessoas e preparar pessoas, preparar discípulos, preparar o vaso. Claro que existe a grande responsabilidade do próprio vaso de se preparar, mas há também a responsabilidade daquele que instrui e orienta o vaso para o seu crescimento. Né? Deus pode contar com a fidelidade dele. Pode contar com a fidelidade dele. Você viu quando Jesus preparou os discípulos ao longo do tempo? Deixou tudo instruído, tudo bonitinho. Aí falou para os discípulos, espera aí, vocês não estão entendendo agora. Mas quando chegar o tempo, quando enviar o outro Consolador, quando o meu nome ser glorificado, virá outro Consolador e vos fará lembrar de tudo isso que eu tenho falado. Então, meus irmãos, quando a gente instrui, quando a gente orienta, não só em palavras, mas dentro de um comportamento, dentro de um relacionamento,
Chega uma hora, aquilo fica tudo registrado, fica ali tudo no memorial. Tem coisas que às vezes nós achamos que não guardamos. Tem coisas que, por exemplo, eu preciso guardar alguma coisa porque eu decorei. Se você ouviu atentamente qualquer coisa que você ouviu, que você viu, que você contemplou, talvez você pense que não vai se lembrar, vai ficar guardado. Chegar o momento da explosão, no momento que for necessário, vem tudo na lembrança, principalmente se tratando das coisas de Deus. O próprio Espírito Santo vai, às vezes amanhã tá lá você com uma pessoa já, um vaso já experiente na presença de Deus, na obra de Deus. O Senhor vai fazendo lembrar, vai fazendo amadurecer tudo aquilo que estava lá, que você passou lá atrás, no tempo de discipulado. Jesus não fez os discípulos lembrar de tudo? Quando o Espírito Santo desceu? Não capacitou? Quando o Espírito Santo desceu, capacitou, a ousadia daqueles homens, dos discípulos, eram tremendas. E o Espírito Santo depois vem para te dar ousadia, para você colocar para fora tudo aquilo que está guardado, tudo aquilo que você aprendeu do Senhor, tudo aquilo que você, louvado seja Deus, ficou ali guardado. Quando você estava ainda sendo gerado, quando estava sofrendo os ligamentos, você pode ter certeza, quando vir esse tempo, esse vaso quebra? Não quebra. Porque ele teve tempo, mesmo sendo frágil. Porque ele teve tempo. O tempo certo para ser usado. Não é porque eu entrei na presença do Senhor hoje, eu já tenho que ser usado. Não, para mim ser usado, o Senhor só vai me usar quando eu estiver preparado. Esse vaso só vai ser usado quando estiver preparado. Se esse vaso não for quebrado, se eu não me quebrar e deixar Deus trabalhar, deixar Deus, louvado seja Deus, curtir, moldar, como que eu vou ser usado na mão de Deus? Na verdade, se isso não acontecer, eu vou usar o nome de Deus. Vou viver naqueles ativismos religiosos, apenas sendo religioso. Se eu não me tornar fiel a Deus para ser moldado, eu não vou ser fiel a Deus para fazer a sua obra. Não. Louvado seja Deus. Ser fiel é aceitar passar pela roda do oleiro, é aceitar, é permitir que o Senhor quebre se for necessário quebrar, para moldar da sua maneira. Às vezes a gente fala assim, Senhor, ora a Deus, né? Senhor, faz a obra na vida daquele homem lá, Senhor. E às vezes Deus não fez nem na minha. Mas eu me tornei crente, eu sou crente e tal. Mas o fato de aceitar Jesus não é que Deus não fez a obra na minha vida. O que chegou a minha foi a salvação, porque eu me entreguei. Não basta eu aceitar Jesus, pronto, já vou no outro dia fazer a obra. Não é assim. É aceitar Jesus e deixar Deus fazer a obra. Deixar a obra sendo aperfeiçoada, a obra sendo completada. Tem muita gente que confunde. Eu ganhei um cargo agora. Ganhei um cargo para me fazer a obra de Deus. Seu irmão me deu ali o cargo porque eu estou preparado. Não. Talvez muitas das vezes ele te deu o cargo pela necessidade da obra. A obra precisa. É o certo fazer isso? Não. Não é o certo fazer isso. Às vezes tem muitas pessoas por aí que têm capacidade de fazer a obra de Deus, mas não está fazendo porque alguém incapacitado está no lugar dele. Porque foi o primeiro que apareceu. Porque geralmente, aqueles que estão escondidinho ali, é o que estão preparados. Os que estão muito à mostra. Muitas das vezes, os vasos que ficam lá na vitrine, há muita amostra,
é os que mais se vendem. Mas os vasos, os melhores vasos mesmo, que são bons mesmo vasos, muitas vezes eles não estão à mostra. Eles estão bem reservados, bem guardados para o tempo certo, para a ocasião certa. Então, é preciso. Quer ser fiel a Deus? Quer? Deixa Deus te moldar. Comece por aí. Primeiro Deus fazer a obra. Depois você faz a obra do Senhor. Primeiro o Senhor faz a obra. Primeiro o Senhor instrui. Depois o contrário, né? Tudo isso, meus irmãos, contribui para o crescimento, né? Muitas pessoas, quando eu falo sobre ativismo religioso, muitas pessoas só pensam exatamente não entende o reino de Deus. Não olha para o reino de Deus. Às vezes tem muitas pessoas que olham para o ministério, a placa da igreja, como obra de Deus. Olha primeiro para o reino de Deus. Olha isso como obra que nós precisamos fazer, trabalhar para o reino, trabalhar para o crescimento do reino, trabalhar para que aqueles que estão entrando no reino sejam preparados. Como Jesus preparou os seus discípulos para serem usados por Deus. Deus vai primeiro preparar os seus discípulos para depois usar. É assim que tem que ser. Quando nós aceitamos a obra de Deus, nos entregamos à obra de Deus, se tem uma coisa que nasce dentro dos nossos corações sem Deus, nada eu posso fazer. Sem Jesus, nada eu posso fazer. Então, se eu deixar Ele trabalhar, Ele vai me usar. Ele vai me capacitar. Ele vai me instruir. Ele vai me direcionar. E é Ele também que vai abrir as portas da sua obra. E quando eu chegar lá na obra, eu vou falar: sem Jesus, nada eu posso fazer. Sem Jesus até posso fazer muitas coisas, mas não terá resultado nenhum para o reino de Deus. Talvez a única coisa que vai acontecer é alimentar meu ego, me encher mais ainda de ego. Mas para a obra de Deus não haverá vantagem nenhuma. Um obreiro despreparado, uma obreira despreparada. O obreiro que eu estou falando é que faz a obra, né? Faz a obra sem Deus ter feito obra na vida dele. Por isso que está aí os escândalos acontecendo, meus irmãos. Tem que ser submisso, conforme Romanos 12, 2, né? Quando eu estava falando sobre Jesus, né? Sem mim nada posso fazer, está em João 15, 5. Tem que abraçar o processo. Ser fiel nas pequenas provas. Entendendo que o sofrimento vai gerar um grande amadurecimento. Porque muitas das vezes o obreiro passou pelos processos ali de aceitar Jesus, se preparar para o batismo, às vezes nem se preparar, na maneira de falar, né? Nem se preparou. Preparar para o batismo não basta só ser... porque há um processo também entre aceitar Jesus e até descer as águas. Há um processo de santificação, um processo de mortificação da carne. É um processo também de preparação. Depois do novo nascimento, aí vem um processo de crescimento. Né? Nasceu hoje, tem que crescer. Né? Aí vem o processo. Dentro desse processo você vai reconhecendo quem Jesus é, vem a submissão a Ele, você abraça o processo, conforme Tiago 1,12, ser fiel nas pequenas provas, entendendo que é necessário sofrer, é necessário ser afligido para que haja amadurecimento, né? Nesse processo, você vai renunciando às suas vontades, vai deixando de lado as mentiras, as mediocridades.
a maledicências, vai deixando toda a imagem do velho homem. Tudo que o velho homem carregava, né? As mentiras, as mediocridades, a maledicência, vai renunciando tudo. Tudo da imagem do velho homem. E aí vai passando pelo processo. Então, meus irmãos, a nossa fidelidade a Deus, eu não estou falando da fidelidade, eu falo da fidelidade de ser moldado, ser fiel, para se entregar ao Senhor e deixar o Senhor ser fiel para nos moldar. Isso afeta também o nosso chamado. Cuidado, às vezes podemos ter chamado, mas se não passar pelo processo, isso afetará muito para o amadurecimento da fé. Amanhã, depois, a fé começa a se esfriar. Por que tem muitos crentes aí fracos? Por que tem muitos crentes caídos? Por que tem muitos crentes que já nem conseguem congregar mais? Por que tem muitos crentes que estão aí, com um pé no mundo e um pé na igreja? Não amadureceram. Estão fracos na fé. Não é porque o culto está frio, né? O culto está morno, o culto está sem graça, não. É porque ele não é maduro, não se amadureceu o suficiente. Porque para entender que não vai depender das coisas externas que estão acontecendo, para que eu possa ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um obreiro aprovado. Não passar pelo processo, lá na frente vai acarretar muito problemas para o nosso chamado. Deus, meus irmãos, Ele está mais interessado no que você é do que você faz. Se você pudesse perguntar para Deus, Senhor, qual é o seu maior interesse em mim? É no que eu estou fazendo para o Senhor? Ou no que eu sou diante do Senhor? Ele vai falar, o meu maior interesse é no que você é. E se o que você é não estou satisfeito, eu preciso te moldar, eu preciso trabalhar em ti. Eu tenho uma grande obra contigo, mas eu preciso te preparar, eu preciso te moldar, eu preciso te aperfeiçoar. Você precisa alcançar um amadurecimento para que você possa crescer. É isso que Deus está interessado. Se for preciso, deixa o que você está fazendo agora, vai se preparar. Deixa o que você está fazendo agora, porque você não tem capacidade ainda. Não que você seja uma pessoa medíocre ou se diminuindo por causa disso, não, é porque você precisa se preparar. Deus precisa te moldar, Deus precisa te capacitar. Para que aí sim, você venha honrar o nome do Senhor e o Senhor venha glorificar o nome dEle na tua vida. Não se limite, meus irmãos, a ser apenas um trabalhador na obra de Deus. Seja a própria obra de Deus. Não seja só trabalhador. Seja a obra. Permita que Ele remova todas as rachaduras. Permita que Ele venha finalizar você como um vaso. Permita. Louvado seja Deus. Então é isso que Deus quer. Então é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Então por isso, meus irmãos, que quando eu vejo aí, não que eu estou falando isso por julgamento, por críticas, não. É por fatos, por evidências. Por isso que você vê aí muitos caídos, muitos estão dormindo, muitos que não valorizam nem o momento da Santa Ceia do Senhor, muitos que não valorizam os cultos, vão para a igreja buscando seus próprios interesses, com interesses sem o foco, sem o verdadeiro interesse, que é de ser grato a Deus, de entregar-se a Deus, porque culto não é para ficar pedindo, culto é para se entregar, culto é para apresentar. Se é que nós temos que usar os mesmos modelos da antiguidade, né? Dos irmãos lá de Israel, quando eles iam para os templos, não era para ficar pedindo, não. Eles iam para os templos para sacrificar a Deus e apresentar as suas ofertas. As ofertas que nós podemos apresentar ao Senhor hoje
Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de gratidão. Estou falando de coração, apresentar o seu coração aberto, o seu coração grato. Para buscar a Deus, buscar o seu reino, a sua justiça. O restante Ele vai acrescentando. Eu não preciso pedir para Deus, eu como servo de Deus, eu não preciso pedir para Deus que eu preciso de um terno novo. Ele conhece a minha necessidade. Ele vai preparar. Eu não preciso ir para a igreja para isso, para pedir um carro novo. Eu não preciso ir para a igreja para ficar pedindo. Eu preciso ir para a igreja para mim ser grato, para mim ser um homem de Deus, para mim apresentar o meu sacrifício, conforme Romanos 12. As demais coisas eles acrescentam. Ah, mas e se Deus quiser revelar, trazendo uma revelação? Amém, glória a Deus. Se Deus quiser abrir uma porta, falar na boca de alguém, olha, eu vou abrir uma porta para você, vou abrir uma porta para tal pessoa. Glória a Deus por isso. Eu já até disse isso alguns dias, olha, quer pedir para Deus? Entra no seu quarto, busca Deus em particular e ali você rasga seu coração, pede o que você quiser pedir para Deus. Vai para a igreja, deixa seus pedidos em casa, vai para a igreja ser grato, vai para a igreja agradecer, vai para a igreja adorar a Deus, vai para a igreja para ter o prazer de se reunir com seus irmãos e buscar a Deus junto, de ter o prazer de estar do lado de alguém que crê no mesmo Deus que você crê, que serve o mesmo Deus que você serve, que às vezes pode ser que está num processo até no início de um processo, às vezes você está lá num processo mais avançado, e ele está no início de um processo, ou você vai encontrar com pessoas que já passou por vários processos, que pode te trazer um bom testemunho daquilo que Deus fez na vida dele. Isso vai aumentando a sua fé, isso vai aumentando o seu amor, isso vai te causando mais entrega. É assim que Deus vai trabalhando. Mas passa pelo processo. Aceita o processo. Sua vida não se resume só a ser um obreiro. Mostre o que Deus fez em você. Mostre a obra que Deus fez em você. Não é para mostrar a obra que você faz. Isso não é ser obreiro. É mostrar a obra que Deus fez na sua vida. É a obra que Deus fez na minha vida que vai contar. Para Deus o que conta é quem eu sou e não o que eu faço. Amém? Que Deus abençoe, meus irmãos. Fique com esta palavra. É aquilo que eu não soube expressar, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor no coração de cada um. Amém? Que Deus abençoe. Eu quero me despedir também dos irmãos que estão em casa, os irmãos que estão na live. Que Deus abençoe. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus.